Olá meninas, o vídeo de hoje vai ser esse alongamento na fibra. Vou começar higienizando aqui a minha mãozinha. E logo em seguida eu venho fazendo as ranhuras na minha unha. Eu vou iniciar aqui do meio da unha para a lateral, com a mão bem levinha. Aqui vocês vão notar que vai sair um pouquinho mais de pó, é porque eu removi um alongamento para poder gravar essa aula para vocês. E agora eu venho fazendo o movimento contrário, também do outro lado, do meio para a lateral. E onde eu vejo que ainda está um pouquinho brilhoso, eu venho acertando aqui com a minha lixa. Finalizado isso, eu vou abrir aqui mais um espaço com a minha espátula, com a mão bem levinha também. E vou vir aqui com a minha broca PM718 diamantada. Eu uso a broca PM718 para poder alcançar aqueles lugares que a nossa lixa não alcançou. Com ela bem deitadinha em cima da minha lâmina, eu venho fazendo essas ranhuras. E aqui eu vou limpar com PrEP algodão para deixar essa superfície bem limpinha para aderir todos os nossos produtos. Eu vou utilizar aqui a linha de preparadores da Usineios, é maravilhoso esse pincel e eu inicio aqui com o primer ácido e em seguida eu venho com o meu adesivador. Deixei evaporar cada um por 5 segundos e eu venho aqui agora com a base em gel. A base em gel a gente tem que passar por toda a superfície, não pode faltar nenhum cantinho sem base, porque é onde o nosso gel vai aderir. Eu venho fazendo uma camadinha bem fininha e vou levar aqui na cabine por 60 segundos. Finalizado isso, eu venho aqui do meio da minha unha para a ponta, fazendo mais uma camadinha fininha para a gente poder vir com a nossa fibra e aderir aqui por cima. Já deixei a minha fibra aberta, vou colocar aqui sobre a minha lâmina. Não preciso deixar a fibra lá embaixo na unha. E eu vou, com o auxílio de um palitinho de laranjeira, acertar essa fibra aqui em cima. Ela tem que ficar bem transparente aqui em cima da nossa lâmina. Aqui no cantinho que sobrou a fibra, eu venho removendo o excesso. E venho acertando bem no cantinho para não faltar nenhum pedacinho de fibra. Se faltar fibra aqui nas laterais, pode acabar dando um dentinho. E aqui do outro lado, da mesma forma, retiro o excesso e acerto bem aqui aonde precisa ter fibra. Antes de secar, eu vou vir com a minha base em gel novamente, aqui no encontro, onde tem esse relevozinho da fibra, e vou colocar um pouquinho de produto aqui para não ter aquela marcação da fibra quando a gente colocar o nosso gel. Vou cortar aqui no tamanho que eu quero o meu alongamento. Você pode cortar tanto com alicate quanto cortador de unha. Eu deixo um pouquinho maior do que vai ser a unha, porque depois a gente vai vir acertando essa ponta. Então é importante você deixar um pouquinho maior do que realmente vai ser a sua unha. Vou pegar uma pérola bem pequena do nosso gel e vou passar por toda a superfície da minha unha, trazendo para cima da fibra. Aqui eu vou abrir esse lequezinho com o meu pincel, vou dar umas esfregadinhas para o meu gel aderir mesmo e essa fibra ficar totalmente transparente. Aqui por baixo, ainda sem secar, eu vou passar com o meu pincelzinho um pouco mais fino, uma camadinha já para estruturar essa unha por baixo. E vou levar na cabine por 10 segundos e venho fazendo a minha curvatura
com o meu próprio dedo eu já venho ali do ponto zero para a ponta. Eu quero fazer uma quadrada um pouco mais fechada, mas também não quero uma bailarina. Eu chego a colocar aqui a presilha um pouco para fazer uma curvatura maior. Agora eu venho com uma pérola do tamanho de uma ervilha e coloco aqui no centro da minha unha. Vou levando aqui com o meu pincel bem próximo da cutícula, mas sem encostar na pele. E venho puxando para a ponta. Repare que eu vou trabalhar com meu gel somente no centro da minha unha com o pincel língua de gato, sem levar para as paredes laterais. Vou virar aqui de lateral para ver como é que está a estrutura, se ainda falta um pouquinho de gel. Aqui no meio eu senti que tá faltando um pouquinho e eu vou aqui colocar mais um pouquinho de gel. E agora, com o auxílio novamente de um pincel fino, eu venho trazendo esse gel para as laterais. Porque eu começo com um pincel mais grosso e depois eu venho com o fino aqui nas laterais, para não dar aquela barriguinha no gel e a gente ter que lixar aqui horrores com a nossa broca. Então aqui com o pincel fino eu já consigo deixar uma estrutura bem fina e simétrica para o nosso alongamento. Sem deixar nenhuma fibrazinha transparente aqui do lado, eu venho acertando e olhando. E aqui no meio eu já vou nivelar também com esse pincelzinho fino. E levei na cabine por 20 segundos e eu venho colocando aqui a minha presilha. E vou levar por 120 segundos para polimerizar totalmente. Polimerizou totalmente, eu venho com meu prep, retiro toda a goma. Para quem tem dúvidas de que é a goma, é uma camadinha que fica pegajosa em cima da nossa unha. Vou iniciar aqui lixando pela ponta, com a lixa a 90 graus bem retinha para fazer uma quadrada bem simétrica. E agora eu venho com a minha lixa a 90 graus também pelas laterais, trazendo para dentro essa lixa. A ponta tem que estar simétrica com a área da cutícula. Aqui no nosso ponto zero, eu vou vir com ela bem retinha também, deitadinha. Caso essa unha tenha algum caimento para baixo, a gente já acerta aqui nessa etapa. E agora com a minha broca de acabamento, ela é de tungstênio, eu venho com ela de um lado para o outro, fazendo esse movimento, deixando bem retinho por cima da minha superfície. Eu venho abaulando essa unha. Nas laterais, eu venho com a mão bem levinha para não remover produto. E aqui na área da cutícula, eu vou vir com ela um pouco mais inclinada, mas também não muito inclinada para não machucar a nossa cutícula e também não marcar a nossa unha natural. Finalizado a parte superior, eu venho já com a mesma broca fazendo aqui o afinamento da minha curvatura com a broca bem inclinadinha, para a gente não remover produto de baixo, só para deixar a espessura da unha como se fosse uma unha bem fininha, mas ali tendo o produto necessário. Vou limpar aqui para mostrar a área da cutícula para vocês. Eu venho aqui com a minha broca de tungstênio reta. E tenham cuidado com essa broca se você utiliza ela na sua mesa e você é iniciante. Ela é uma broquinha mais abrasiva. Então ela corre o risco de tanto machucar a cutícula e também acabar marcando a unha natural da sua cliente.
E agora na parte de baixo, vou virar aqui minha unha e vamos remover aquele degrauzinho que a nossa broca de curvatura deixou aqui. Venho com a mão bem levinha para não machucar o hiponíquel da cliente. E agora, para finalizar os acabamentos na área da cutícula, eu venho com a minha broca PM 718 para dar aquele acabamento mais fininho para nossa unha, mais niveladinho. E finalizo os lixamentos com a minha buffer. A buffer é para fechar os nossos poros, aquelas ranhuras feitas pela lixa mais grossa. Como a gente passou uma broca um pouquinho mais abrasiva aqui por baixo, pode acabar dando algum dentinho, então eu venho acertando aqui com essa lixazinha de manicure tradicional. Vou limpar todo o pozinho, vou passar o meu prep e meu algodão, tanto por baixo quanto por cima. Importante, se você cutila, se você passa um olhinho ali para lixamento, você fazer essa limpeza com bastante prep para o seu top coat não acabar abrindo, o seu esmalte não acabar abrindo. Aqui eu vou abraçar todo esse alongamento com o meu top coat. Venho passando ali da ponta até a área da cutícula, abrindo bem o meu leque nas laterais. Estico ele bem direitinho para não ficar relevo no nosso top coat. E passo aqui também por baixo o meu top coat. A nossa unha por baixo fica um pouquinho mais áspera quando a gente passa as brocas, então é importante que você passe o top coat por baixo também, para não agarrar sujeirinhas durante o dia a dia da sua cliente. Finalizando aqui com o olhinho de cutícula, agradeço por você ter ficado comigo até o final do vídeo e até o próximo conteúdo. Tchau!